Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Percy Jackson and the Olympians, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Soulreaper Creve. Links na descrição do vídeo. Jantar com Divindade. Capítulo 16. Bem, isso é desconfortável, Melinói murmurou baixinho, olhando para as formas de seu pai e seu avô enquanto eles se levantavam. A princípio, a surpresa do que acabou de acontecer estava estampada em seus rostos. Em um momento eles estavam na cara um do outro, uma briga potencialmente prestes a estourar entre os dois irmãos. Antes que percebessem, um flash de ouro tomou conta de seu sentido de visão e sentiu uma mão empurrá-los com tanta força que nenhum dos dois teve tempo de se preparar para isso. A dupla permaneceu com os olhos fixos em Naruto, mesmo depois que ele ameaçou espancá-los se fizessem este a chorar. Poucos ousariam dizer essas palavras para qualquer um deles, muito menos para ambos. Ele devia ter bolas feitas de bronze celestial. Flashes de raiva dançavam nas feições do deus do submundo e do deus do céu. Para crédito de Naruto, ele não recuou, nem se escondeu. Ele ficou lá, inabalável na frente de Estia. Era quase como se ele a estivesse protegendo do que poderia ou poderia acontecer. Você ousaria? Ambos os deuses perguntaram, embora se encarassem por copiarem o outro. Sim, eu iria, Naruto respondeu, não recuando do par enquanto o céu lá fora escurecia, e as sombras na sala se adensavam. Se vocês dois querem lutar, façam isso em outro lugar. Vocês não venham aqui e comecem a destruir tudo. Para não mencionar, eu não vou deixar você chatear Estia. Não no meu turno. Ao lado dele, Estia soltou um suspiro e deixou sua cadeira para ficar ao lado de Naruto, que colocou a mão em seu ombro. A deusa dos fantasmas não pôde deixar de notar os olhares irritados no rosto de Hades e Zeus com a ação. Certamente foi surpreendente ver Estia permitir que outro homem a tocasse dessa forma. Vocês dois terminaram. Todos notam o aço na voz de Estia, e Melinói já podia dizer pelo aumento da temperatura na sala que seu poder divino estava vazando mais do que o normal. Os olhos da deusa mais velha se iluminaram em duas pequenas bolas de fogo, olhando também entre seus irmãos mais novos como se tivessem roubado biscoitos de uma jarra que dizia: vocês dois não podem fazer nada simples, podem. Não sobre brigar, nem arejar sua roupa suja uns com os outros. Ambos os deuses ajeitaram suas jaquetas, com Zeus arrumando sua gravata e Hades seu colarinho antes de voltar para eles. Ambos os irmãos estavam com os olhos focados em Naruto, que apenas olhou para eles com calma. A loira se sentiu aborrecida, mas não tentou transmitir muito. Ele estava dizendo a verdade quando prometeu fazê-los se arrepender se fizessem Estia chorar. Ele podia tolerar muitas coisas, mas ver sua querida amiga chateada porque seus irmãos idiotas estavam tendo um chilique um com o outro não era uma delas. Se eles quisessem começar uma briga, Naruto prometia ser aquele que a terminasse. Eles tiveram sorte que tudo o que ele fez foi empurrá-los para o outro lado da sala. Talvez fosse preciso enviá-los em uma viagem só de ida para extremos opostos da cidade. Agora, surgiu uma ideia. Você precisa se explicar, Estia, Zeus disse a ela. Sua voz era baixa, mas a seriedade de suas palavras era evidente para todos ouvirem. Quem é esse homem? Melhor ainda, por que ele está aqui com minha filha? De quem eu ainda quero entender por que ela está em Nova York no primeiro lugar. A eletricidade crepitava nas mãos de Zeus. Observando em silêncio, Melinói engoliu em seco com a ação, desejando estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Ou talvez eu devesse perguntar: o que ele é? Nenhum mortal deveria ter o poder de fazer o que acabou de fazer. A deusa respirou fundo. Tudo ficará claro, respondeu Estia, mas primeiro você deve me prometer que não haverá mais explosões ou brigas. Eu não trouxe você aqui para começar uma briga. Ela se virou para Hades, que permaneceu em silêncio durante toda a conversa. Eu quero o mesmo de você, Hades. Um som de TSK saiu do deus, do qual Estia ouviu, com licença. Você tem algo que deseja me dizer, Hades? Em um raro ato de desafio, Estia marchou até Hades e olhou para ele, pouco se importando com a diferença de altura. Hades, apesar de sua infâmia,
teve a decência de parecer preocupado. Hades olhou para ela, então para Naruto, então para Zeus, antes de descansar em Hestia. Não, eu não tenho mais nada a dizer. Eu vou me comportar. Sua expressão se transformou em uma máscara de compostura, internamente se repreendendo por deixar as palavras de Zeus chegar até ele. Não seja tão precipitado, seu tolo. Obrigado, irmão. Hestia disse a ele, antes de se voltar para seu irmão mais novo, Zeus. Pelo amor que tenho por você, irmã, eu concordo. Mas eu quero respostas. Seu olhar de aço disse tudo. Seu amor por Hestia estava afastando seu orgulho e raiva, embora por quanto tempo, qualquer um poderia adivinhar. Bastaria um movimento de pulso e tudo nas proximidades se tornaria uma zona de guerra. E você vai pegá-los. Isso eu posso prometer a você. Ela olhou de volta para Naruto. Você poderia terminar as bebidas e lanches, Naruto. A loira assentiu, claro. Estarei de volta em alguns minutos. Ele deu um último olhar para o par de deuses que o observavam, antes de voltar para a cozinha, murmurando algo baixinho. Só para que vocês saibam, se vocês tentarem algo assim de novo, estou disposto a tomar medidas extremas para deixar vocês dois sob controle. Ela exibiu uma pulseira confortavelmente colocada no pulso, com uma joia no meio. Para horror de Zeus e Hades, eles observaram a joia brilhar em roxo. Eu vou chamá-la se necessário. Em um instante, Zeus e Hades pareceram se acalmar com a ameaça, embora lançassem um último olhar para longe. Depois, os dois voltaram para seus lugares em silêncio, tentando olhar para qualquer lugar, menos um para o outro. Sentindo que a situação havia se dissipado, por enquanto, Hestia suspirou e voltou ao seu lugar. Ok, Hestia. Da próxima vez, comece com essa ameaça. Se ela seguisse com isso, ela tinha certeza que nem Deus ousaria falar. Ser o mais velho de 6 irmãos pode ser uma dor às vezes. Talvez ela precisasse de férias. Alguma praia isolada em algum lugar seria bom. E algumas daquelas bebidas com o guarda-chuva. Eles se sentaram em silêncio por quase 5 minutos, que pareceram os 5 minutos mais longos e desajeitados da vida de Melinói. Com ele, qualquer coisa é melhor do que a tensão em torno desta mesa. Como Hestia resistiu? Então, novamente, Hestia teve que colocar pacificadores toda vez que membros de sua família entravam em conflito. Olhando para ela com o canto do olho, a deusa permaneceu composta. Um sorriso descansou em seu rosto, embora ela notasse como seus olhos ainda pareciam 2 bolas de fogo. Zeus e Hades. Zeus e Hera. Ártemis e Afrodite. Ares e Hefesto. Hades e Deméter. Eles eram a família mais disfuncional do mundo, e isso deu nome a algumas das brigas. As pessoas se perguntavam por que ela se mantinha sozinha no mundo inferior. Qualquer coisa era melhor do que ficar preso nessa bagunça. Estou começando a pensar que deveria ter deixado tudo isso em paz. No que pareceram os 5 minutos mais longos do mundo, todas as 4 divindades ouviram a porta se abrir e observaram a loira dona aparecer com uma bandeja na mão. Naruto podia sentir a tensão na sala, mas empurrou isso de lado e usou seu sorriso habitual aparecendo ao lado de Hestia. Desculpe por deixá-lo esperando, tia. Um chá de hortelã. Obrigado, Naruto. Em seguida veio Melinói, se bem me lembro, era um café com 2 açúcares e creme. Ele abaixou a bebida na mesa, com Melinói rapidamente colocando-a entre as mãos. Ela deu-lhe um pequeno aceno de cabeça. Isso mesmo. Obrigado. Ela disse baixinho. Ela ouviu-se mover para seu pai em seguida, e internamente o aplaudiu por parecer tão calmo. E para o Sr. Underil, Naruto disse, olhando para Hades e ouvindo o aborrecimento amarrado em seu zumbido enquanto ele usava seu nome falso. Esta parecia divertida, embora Zeus soltou uma bufada, o que atraiu a ira de Hades, que lhe lançou um olhar rápido, um café amareto. Obrigada. 2 palavras foram tudo o que Hades disse, antes de voltar ao silêncio. Finalmente, para o próprio Sr. King, Zeus, 2 pares de olhos azuis se entreolharam. Hestia me informou antes de hoje que você gostava de beber, então espero que isso também seja do seu gosto. Ele baixou a última caneca sobre a mesa, e um forte cheiro de abóbora temperada atravessou seu olfato. O rei do Olimpo não podia negar que cheirava bem.
Apesar de seu orgulho interior se sentir ferido pelo tiro anterior do homem sobre ele, ele empurrou o mais fundo que pôde enquanto se lembrava de sua promessa a Hestia. Como Hades, ele agradeceu rapidamente antes de pegar a caneca em uma mão e levá-la aos lábios. Ele não tinha certeza do que esperar, mas não podia negar no segundo em que a bebida tocou seus lábios, seus olhos se arregalaram um pouco. Foi bom. Muito bom. Alguns cafés tendiam a tornar o tempero da abóbora muito fraco ou muito forte. Aqui, foi um equilíbrio perfeito. Ele não sentiu a necessidade de franzir o rosto. Vou dar isso a ele. Ele sabe fazer uma boa bebida. É uma coisa boa eu ter feito muitos desses agora que há mais de nós do que se pensava, Naruto disse a todos e colocou um grande prato de iguarias assadas no meio da mesa. Todos, incluindo Zeus e Hades, se inclinaram para dar uma boa olhada. Zeus, em particular, concentrou-se nas fatias de limão que ficavam para um sentado. Ao lado deles, havia fatias de bolo de anjo e pãezinhos de Batembur. Cada um parecia tão bom quanto o anterior. É quase como se alguém dissesse a ele o quanto eu gosto de fatias de limão. Ele pensou e olhou para sua irmã sorridente com o canto do olho. Esta sempre soube como agradá-lo e mantê-lo feliz. Algum movimento veio do lado e notou Naruto puxando uma cadeira e tomou o lugar ao lado de Hestia. Uma carranca apareceu em seu rosto, assim como Hades. Nenhum parecia gostar da ideia de outro homem sentado tão perto de sua irmã mais velha. Então, vocês têm perguntas? Naruto respondeu calmamente, olhando para todos sentados ao redor da mesa. Vou preencher quantas lacunas eu puder. Não demorou mais do que um segundo antes de Hades conseguir bater em seu irmão e filha para o soco. Como você está vivo? Você é gentil que foi exterminado anos atrás durante o grande turno. Ninguém poderia ter sobrevivido. Ao ponto e sem rodeios. Hades não estava deixando espaço para retrocesso. Embora irritado por não ter recebido a primeira pergunta, Zeus permaneceu em silêncio, desejando uma resposta também, enquanto enchia o rosto com um bolo de limão. Isso é bom. Sim, eu percebi que poderia ser sua primeira pergunta, Naruto respondeu, coçando a parte de trás de sua cabeça, e rindo. Honestamente, eu não tenho certeza de como eu sobrevivi, embora eu suspeite que Gaia provavelmente desempenhou um papel nisso. Também. Os pelos dos braços das divindades se arrepiaram ao ouvir os nomes das mães terra. Mesmo Hestia, que conhecia a história, nunca superou o sentimento. Gaia. Zeus parou de pegar outra fatia de limão. O que nossa avó tem a ver com você? O shinobi loiro olhou de volta para Zeus, uma seriedade em seus olhos que estava mais firme do que os que ele mostrou antes. Ela tem tudo a ver comigo. Ele estendeu a mão para a mesa ao lado deles e pegou uma faca do topo. Todos assistiram enquanto ele lentamente arrastava a ponta pela palma da mão, não mostrando nenhuma dor no metal rasgando a pele. Depois, ele o colocou de volta na mesa e levantou a palma da mão para que todos pudessem ver. O que eles viram não foi sangue, mas sim o icor dourado dos deuses. Imortalidade. Naruto Uzumaki era imortal. Você é imortal, Zeus afirmou como um fato, ao invés de uma pergunta. Você está nos dizendo que Gaia te fez imortal. Eu sou. As narinas de Zeus se dilataram. A imortalidade era um privilégio precioso. Era um poder que todos os olímpicos tinham, mas raramente usavam. Para fazer alguém que era imortal, o deus tinha que ceder voluntariamente um pequeno pedaço de seu poder divino, por isso era uma raridade no Olimpo. De fato, a última pessoa tornada imortal pelos deuses foi há milênios. Simplesmente não era algo que acontecia mais. Zeus era rei, e Gaia não tinha o direito de criar outro. Suas ações tiveram consequências suficientes no Olimpo. Eles não precisavam adicionar mais uma mistura. Por quê? Por que ela te daria esse presente? Para sua surpresa, Hades e Melonoi, o loiro zombou e se recostou na cadeira. Não é um presente, é uma maldição. Eu não escolhi a vida eterna. Ela me deu com força. Sua voz era magra, ela não se importa com o que os outros querem. Apenas com seus próprios ideais e desejos. Você ainda não nos disse o que você é, Zeus perguntou, cavando ainda mais no mistério que estava se apresentando. Ele obteve uma resposta, embora não fosse de Naruto. Ele é um homem de ouro, Lorde Avô,
Melinói disse calmamente, chamando a atenção de todos os outros. As sobrancelhas de Zeus se ergueram, olhando para frente e para trás entre sua neta e Naruto, um shinobi da era antiga que antecede os Olimpianos e o Olimpo. Aqueles que receberam vida pela Mãe Terra. Ela não queria dizer o nome dos primordiais. Os nomes tinham poder, e ela não queria chamar atenção para si mesma. Uma série de emoções chorou sobre o rosto de Zeus, embora seus olhos se arregalassem quando ele olhou para Naruto. Claro, ele estava ciente da geração de ouro, mas pensar que alguém ainda estava vivo depois de tantos milênios era impensável. Ele tentou juntar as palavras, mas nada estava saindo de sua boca. Sua mente estava cheia de pensamentos, alguns negativos e menos positivos. Você não deveria existir, Zeus disse a Naruto a queima-roupa. O tempo dos Homens de Ouro morreu antes do fim da Guerra dos Titãs, e você deveria ter caído com ele. E eu concordo com essa afirmação, e ainda assim Gaia escolheu me misturar com a imortalidade, querendo ou não, Naruto respondeu. Ele sentiu uma mão cair em seu pulso e deu a este um sorriso em sua tentativa de confortá-lo. Você disse que Gaia lhe deu a imortalidade pela força, e é algo que você não queria, perguntou Melinói, aparentemente crescendo em confiança enquanto a conversa ao redor da mesa se tornava menos sobre Zeus e Hades lutando e mais sobre a misteriosa loira. Você pode nos dizer como suas circunstâncias vieram a ser? A shinobi loira virou-se para olhar para Hestia, que apenas sorriu para ele de volta e esfregou o polegar contra sua pele. Era sua maneira de dizer a ele que ela estava aqui para ele, e ele estava grato por ela estar. Ele suspirou, para entender minhas circunstâncias, você tem que voltar anos antes da grande mudança acontecer. Ele disse a eles, empurrando sua memória o mais longe que podia, voltar para quando os titãs governavam. Ao contrário das pessoas de hoje, meu povo exercia um poder chamado chakra. Uma combinação de energia física e espiritual, que quando combinada, poderia permitir para realizar feitos que poucos poderiam imaginar. Para provar seu ponto de vista, ele juntou as duas mãos e todos observaram a energia azulada envolver seu corpo em um lampejo de luz. Em vez de sermos guerreiros, éramos conhecidos como shinobi ou ninja. Diferentes dos de hoje no leste, embora não sem semelhanças. Durante uma grande parte do nosso tempo andando pela terra, os clãs de diferentes famílias guerrearam uns contra os outros por terra. Poder, riqueza. A coisa clichê usual, até que, eventualmente, eles se juntaram e começaram a formar aldeias. Quando isso aconteceu, os titãs perceberam. Zeus e Hades, e até mesmo Hestia se endireitaram em seus assentos. Como assim? Entenda, eu ainda não nasci, então tudo o que sei foi passado para mim mais tarde na vida. Naruto explicou, mas ao longo da história, os titãs ficaram de olho em nós. Quando minha vila, Konogakakure, ou a Vila Oculta das Folhas se concretizou, Cronos enviou seus dois guerreiros mais fortes para investigar, e acabou com isso. Hyperion e Atlas, Zeus rosnou os nomes dos dois titãs. Os dois titãs foram um espinho no lado dos Olimpianos durante a guerra entre as duas facções. Atlas, o titã da resistência e força, desenvolveu uma espécie de rivalidade com ele. Ele sempre procurou o filho mais novo de Cronos ao entrar no campo de batalha, e o par teve algumas batalhas poderosas ao longo dele. Hyperion era igualmente formidável, e o mais próximo em tendências sádicas do pai olímpico. Sim, aqueles dois. Naruto coçou a nuca, movendo o pescoço de um lado para o outro sentindo algumas torções se formando. O que eu sei é que eles foram derrotados e enviados correndo pelos fundadores da Aldeia da Folha, que pararam o avanço. Hashirama Senju e Madara Uchiha. Os nomes pouco significavam para Zeus e Hades. No entanto, eles notaram que dois homens da Idade de Ouro foram capazes de derrotar um par de titãs todo-poderosos como Hyperion e Atlas. Em um bom dia, eles pressionavam muito a si mesmos e seus irmãos e irmãs. Eles provavelmente poderiam derrubar alguns dos olimpianos mais jovens e o resto dos deuses menores além de seu panteão. Atlas ficou atrás apenas de Cronos, com Hyperion não muito atrás. Como os mortais podem ter um poder equivalente ao de titãs? A própria ideia disso é impensável. Zeus disse em voz alta. Não parecia possível em sua mente. Os mortais podem crescer, mas certamente não podem chegar a esse nível de poder. Madara Uchiha e Hashirama Senju foram reconhecidos como dois dos mais fortes que existem.
Sua linhagem torna seus chakras e corpos mais fortes. Esse negócio todo é outra história em si, então vou deixar isso para outra hora. Naruto disse a eles, antes de continuar. As coisas com Kaguya e o sábio poderiam esperar por outro dia, de qualquer forma. Depois Hashirama reconheceu a ameaça que essas entidades poderiam possuir, e assim se certificou de que todos os Hokage que vieram depois dele soubessem de sua existência. Ele não queria o resto do mundo para saber, para evitar o pânico. Este assentiu com a cabeça, inteligente. Eu não acho que nenhum mortal gostaria de saber que um grupo de imortais todo-poderosos está lá fora, e poderia tentar destruir suas casas em um momento. Foi por isso que os panteões do mundo, incluindo o Olimpo, não saíram para a humanidade. As mentes da maioria dos mortais não seriam capazes de lidar com tal informação, e o pânico se espalharia pelo mundo. Causaria mais mal do que bem. Então o que? Melinói perguntou, instando-o a continuar. Hades permaneceu em silêncio, ouvindo atentamente as palavras de Naruto. A vida continuou após o encontro. Aldeias através das nações elementais, o nome que demos ao supercontinente, vieram a ser. Konoha foi construída no País do Fogo e ficou conhecida como a mais forte das 5 principais aldeias. O líder da folha era conhecido como Hokage. Neste caso, era Hashirama Senju. Por décadas, estivemos dentro e fora de uma guerra com cada aldeia disputando a supremacia sobre a outra. Na época da Quarta Guerra Shinobi, as 5 maiores aldeias ocultas finalmente deixaram de lado suas diferenças para lutar contra um inimigo comum. Depois, todos nós decidimos que era hora de deixar os velhos rancores de lado. Ele sorriu, pensando nos dias em que os 5 Kages se reuniram para manter a paz, muitos anos após o fim da guerra. Era minha hora de liderar a aldeia da Folha. Hades se inclinou para a frente, finalmente falando depois de permanecer em silêncio desde o início. Você era um desses. Hokage. Naruto sorriu e deu um tapinha em seu peito. Eu com certeza era. Eu era conhecido como o 7º Hokage. Meu professor, Kakashi-sensei, era o 6º Hokage, e meu pai era o 4º. Ele riu e esfregou a parte de trás de sua cabeça. Eu acho que você poderia dizer que eu iria conseguir eventualmente. Está tudo bem. Todos ouviram. E se viraram para olhar Zeus, que estava com os braços cruzados sobre o peito. Mas você ainda precisa explicar onde a Mãe Terra entra em tudo isso. Eu sei, estou chegando lá. O loiro raciocinou, levantando as mãos. Paciência é uma virtude, irmão. Não há necessidade de pressa. Este acrescentou, dando a seu irmão um olhar conhecedor. Acho que ele está chegando à parte principal da história. Ela já conhecia a história, tendo aprendido tudo dele milênios atrás, mas já fazia algum tempo desde que ela ouviu da boca do Shinobi. Agarrando uma fatia de limão, e quebrando um pedaço para colocar na boca, ela fez sinal para Naruto continuar. Seu irmão pôde apenas grunhir, mas permaneceu em silêncio enquanto Naruto continuava. Foi durante o meu 5º ano como Hokage quando aconteceu. Eu me lembro de conhecê-la até hoje. A imagem de uma mulher de cabelos escuros apareceu em sua mente. Eu estava treinando quando a vi pela primeira vez. Eu estava lá por cerca de 1 hora quando a próxima coisa que eu sei, eu ouço uma mulher chorando. Não deveria haver ninguém mais no campo de treinamento, e eu teria sentido alguém se aproximando. Ela simplesmente apareceu. Eu ando um pouco para longe da árvore, um pouco longe do campo, e lá encontro uma mulher em vestes escuras sentada sob uma grande árvore. Ela está agachada com o joelho dobrado contra o peito, com as mãos cobrindo o rosto. Eu nunca a vi antes na minha vida. Alcançando a mesa, Naruto pegou uma fatia de bolo de anjo, quebrando um pedaço e o jogou na boca. Então, eu vou falar com ela e começamos a conversar. Demora alguns minutos porque ela está em tal estado, mas eventualmente ela se abre e me diz que está tendo problemas com sua família. Eles estão brigando um com o outro, e ela não sabe o que fazer. Ele olhou para Zeus, e então para Hades. Eu devo salientar, eu não tenho ideia de quem ela é, ou o que ela é. Ela escondeu sua energia para parecer uma mortal. Imortais como nós são conhecidos por fazer isso quando atravessamos o mundo mortal. Hades disse, com as outras divindades cada uma concordando com a cabeça, embora normalmente mantemos uma lasca de nosso poder ativo na chance de algo acontecer.
Os mortais ao nosso redor começariam a ser afetados pela aura que nosso poder emite. Embora Gaia seja diferente nesse retrospecto, Zeus acrescentou, ela é uma entidade primordial. Seu poder é quase impossível de ler. É como um mar sem fundo. Seu corpo literal é o próprio chão em que caminhamos. Ela está sempre conectada a ele. Entre os mortais, ela pode desligar a conexão como um interruptor de luz em um lar mortal, e vice-versa. Ela pode se esconder até de nós. Então o que aconteceu? Perguntou Melino. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente se encaixando. Dei ouvidos a ela e conversamos. Conversamos por horas debaixo daquela árvore. Eu a ajudo o melhor que posso, e começamos a trocar informações e histórias. Presumi que ela fosse da aldeia da Folha. Um civil. Eu não sinto nenhum indício de sentimentos negativos vindo dela. Ele olhou de volta para todos, isso é algo que eu posso fazer. Eu posso sentir os sentimentos negativos vindos de alguém. Útil. Muito útil. Depois, nós nos separamos, e eu não pensei muito nisso. Até onde eu vi, eu ajudei alguém. Ele explicou, imaginando a memória em sua mente. Uma semana depois, ela reaparece. Desta vez, esperando por mim na beira do campo de treinamento. Isso continua por 2 meses. 2 meses. Sim. A loira assentiu. Toda vez, falamos sobre todos os tipos de coisas. Nossas famílias, nossos objetivos na vida. Konoha. Não deixamos pedra sobre pedra. De certa forma, acho que nos tornamos amigos. Pelo menos, é isso que eu acreditei. Seu punho cerrou contra a mesa, jogando outro pedaço de bolo de anjo em sua boca. Eu conto a minha esposa, Hinata, sobre ela, e ela acha que deve se sentir sozinha com todo o caos acontecendo. Eu conto a ela tudo sobre nossas conversas quando ela me disse que eu deveria convidá-la para jantar uma noite. Deixei-a ficar perto de uma família amorosa. A novidade de suas palavras não passou despercebida a ninguém. A próxima vez que a vi, foi quando tudo mudou. Todos ao redor da mesa endireitaram as costas, prestando muita atenção. Começou como qualquer outro dia. O sol saiu sem uma nuvem no céu. Havia uma brisa suave roçando sua pele. Você não poderia ter pedido um dia melhor. Ele se lembrava daquele dia como a palma de sua mão. Não importava a rapidez com que os anos passados. Aquele dia permaneceria para sempre fresco em sua memória. Eu fiz meu caminho para meu campo de treinamento habitual, sabendo que provavelmente não faria nada. Como esperado, lá estava ela. O mesmo manto escuro com seu cabelo escuro escorrendo por ela desta vez, porém, algo estava diferente com seus olhos. Ela parecia determinada. Quase impassível. Perguntei-lhe se estava tudo bem, e foi aí que aconteceu. Ela derramou o feijão sobre quem ela era. Em tudo. Ele respirou longamente. Eu nunca estive na presença de uma deusa antes. Pelo menos, não uma real de qualquer maneira. Seu pé bateu debaixo da mesa contra o chão. Gaia, ela me disse que seu nome era, e que ela era a mãe de todos. A criadora da humanidade. A mãe dos titãs. O primeiro deus verdadeiro. Ela explicou o drama familiar era que seus filhos estavam em uma guerra com seus filhos, seus netos, e que eles estavam tentando dominar e reivindicar o mundo. A titanomaquia. Os filhos do rei Titã se entreolharam com Hades falando, isso significa que Gaia estava realmente acordada durante tudo isso. Eu sempre pensei que ela estava em estado de sono durante nossa guerra com os titãs. Quando a mudança aconteceu, eu acreditei foi ela criando uma nova paisagem para uma nova era. Este assentiu, isso é o que todos nós acreditávamos. Infelizmente, esse não era o caso. Naruto balançou a cabeça, não foi. O que ela queria de você? Zeus perguntou, seus olhos azuis olhando fixamente para Naruto, porque a Mãe Terra teria todo esse problema. O Deus do Céu permaneceu quieto a maior parte do tempo enquanto ouvia a história. Perguntas se formaram em sua mente. Ela queria que eu entrasse na guerra sob a bandeira das crianças e lutasse contra os invasores que tentavam tirar sua casa deles. 3 pares de olhos se arregalaram com a declaração, enquanto este apenas acenou tristemente para o lado dele.
Ela queria que eu viesse lutar pelos titãs e ajudar a destruir os deuses do Olimpo. Os pelos dos braços do loiro se arrepiaram, uma sensação de estática no ar enquanto ele olhava para Zeus. O rei do Olimpo não pareceu gostar dessa informação. E você disse não, certo? Melinói questionou. Um pedaço de bolo de limão pendia do lado de sua boca. A loira deu um meio sorriso. Bem, vou colocar desta forma. Vocês ganharam, não é? E os titãs são os que estão trancados. Desta vez, Hades fez a pergunta, então por que você disse não? Porque eu traria meu povo, que lutou 4 guerras até aquele ponto, em uma guerra em que eles não têm lugar. Naruto raciocinou. A quarta guerra Shinobi foi terrível, mas foi o evento que finalmente levou as 5 grandes aldeias a se unirem e deixarem de lado suas diferenças. Arrastar o mundo Shinobi para outra guerra, desta vez contra deuses e monstros literais, teria causado a morte de milhares, se não mais. O ciclo de paz que eles criariam estaria em frangalhos, e caberia a ele como aquele que o destruísse. Então eu disse não a ela, e inadvertidamente selou o destino do meu povo. Havia um ar pesado ao redor da mesa, e a loira sentiu o joelho de Estia debaixo da mesa gentilmente cutucando o seu. Ela sabia que eles estavam chegando ao clímax da história e queria que sua amiga soubesse que ela ainda estava lá com ele. O gesto não passou despercebido por Naruto e sorriu em agradecimento. Foi quando Gaia me mostrou quem ela realmente era. Era como se ela tivesse usado uma máscara, e minha resposta a fez jogar aquela máscara fora e mostrar suas verdadeiras cores e intenções. Acontece que, ele olhou para Hades e Zeus, a Mãe Terra não gosta de ouvir não. Zeus bufou. Eu poderia ter lhe dito isso. De onde você acha que o velho bafo do trovão ali vem? Hades acrescentou, ganhando um rosnado e um olhar de seu irmão mais novo. Rapazes, vocês estão indo tão bem. Estia suspirou, massageando a testa. Por favor, não estrague isso. Hades soltou um zumbido baixo, mas se desculpou. Desculpe, Estia. Ele olhou de volta para Zeus e encontrou o deus do céu coçando suavemente o lado de seu olho, seu dedo médio claramente à mostra. O ancião estreitou os olhos, mas não reagiu. Depois disso, senti como se um calafrio percorresse minha espinha, e o chão abaixo de mim começou a mudar. Naruto podia se imaginar naquele campo de treinamento, a Mãe Terra a poucos metros dele. Eu me lembro desse olhar no rosto dela. Era uma mistura de raiva, tristeza e determinação. Ela começou a gritar comigo como éramos ingratos, e que minha rejeição ao pedido dela cimentou que foi um erro nos criar todos esses anos atrás. Se não ajudarmos aquele que nos criou, então nos mostrariam como seria fácil limpar o mundo. A grande mudança. As 4 divindades todas disseram. A grande mudança. Ele confirmou. Era como se o mundo inteiro estivesse virando de cabeça para baixo. Como se estivéssemos em um globo de neve sendo sacudido de um lado para o outro. Eu disse a ela para parar o que estava fazendo e coloquei minhas mãos em seus ombros, apenas para ver seu corpo se desintegrar em terra e folhas. A gritaria veio em seguida. Prédios em Konoha começaram a ceder conforme os tremores ficaram mais fortes. A expressão da loira ficou aflita. Eu podia sentir minha esposa e meus filhos em nossa casa. Eu podia sentir o medo deles. Ninguém ao redor da mesa disse nada, deixando Naruto chegar ao final de sua história. A próxima coisa que eu soube, eu me senti sem peso. O chão abaixo de mim me engoliu, e tudo que eu lembro é cair na escuridão infinita. Eu usei cada gota de poder que eu tinha para me empurrar de volta à superfície, mas tudo o que eu pensava eu vi uma agulha de luz acima de mim, me senti sendo esmagado sob o peso infinito de seu corpo, me empurrando de volta para baixo. Não tenho certeza de quanto tempo eu estava rastejando pela sujeira, mas pareceram dias. Talvez semanas. Ele ainda podia sentir as paredes de terra e terra empurrando contra ele por todos os lados. Eu implorei para morrer, e acho que Gaia me ouviu e tinha planos diferentes para mim. Em vez disso, senti uma onda de poder como nunca senti um Kakon ao meu redor. Antes que eu soubesse o que estava acontecendo, meu corpo foi empurrado para fora da terra, como se renascesse da sujeira. Naruto soltou um suspiro. Eu vi a devastação com meus próprios olhos. Em pouco tempo meu povo se foi. Minha esposa. Meus amigos. As pessoas que jurei proteger.
Todos se foram sem deixar vestígios. Eu sou o último da minha espécie, e perambulei pelo mundo por milênios. Vi todas as eras e saí do outro lado do mesmo jeito. Ele juntou as mãos, essa é a minha história. Ao longo do caminho, conheci Estia. Ele gentilmente cutucou seu amigo com o cotovelo, fazendo a deusa de cabelos escuros sorrir. É muita informação para assimilar. Tanto Zeus quanto Hades massagearam suas testas. Melinói, para seu crédito, aceitou com calma, mastigando a última fatia de limão. Ela conseguiu pegá-lo antes que o Deus do céu pudesse reivindicá-lo. Ela ia precisar de uma recarga de sua bebida também. Felizmente para ela, ela não era a única, e Naruto foi rápido em perceber: parece que vocês estão sem bebidas. Vocês todos querem um refil enquanto digerem tudo o que eu disse a vocês. Eu preciso checar Thalia também. Hades e Estia ambos acenaram com a cabeça em agradecimento, embora Zeus franziu a testa enquanto observava sua xícara ser retirada. Ainda precisamos discutir minha filha depois disso. É claro. No momento em que Naruto desapareceu, os 4 deuses começaram a discutir, sendo rapidamente liderados por Zeus. Eu não gosto disso. Hades bufou, há um choque. O deus do submundo ficaria mais surpreso se Zeus piscasse para o loiro e lhe desse um polegar para cima. No entanto, ele não podia negar que estava um pouco inquieto com tudo o que eles acabaram de aprender, embora eu não posso dizer que estou feliz com isso também. Se ele está vivo há tanto tempo quanto ele está nos dizendo, por que não ele se revelar mais cedo? É isso que eu estou dizendo. Pela primeira vez, o par estava de acordo um com o outro. A presença de Naruto era inquietante na melhor das hipóteses. Ele era forte. Não era qualquer um que poderia separá-los do jeito que ele fez, forçando-os a se afastar um do outro. Muitos dos outros olímpicos ousariam ficar entre eles, exceto Poseidon, ou possivelmente Hera. Os olhos azuis elétricos de Zeus olharam para sua irmã: vocês dois parecem amigáveis um com o outro. Vocês se conhecem há muito tempo. Estia assentiu: há muito tempo. Nós nos conhecemos 10 anos após o fim da titanomaquia, e somos amigos desde então. Fora da nossa família, meu relacionamento mais forte é com Naruto. E vocês dois são apenas amigos. Os olhos de Estia se estreitaram. O que você está insinuando? Seus olhos se iluminaram como bolas de fogo mais uma vez. Ela não gostou do que Zeus estava tentando insinuar. Engolindo em seco o óbvio aborrecimento de Estia com a pergunta, Zeus endureceu seus nervos. É como eu disse. Sua amizade nunca evoluiu além da de amigos. O fogo nos olhos de Estia ficou mais brilhante. Não fique com raiva. É uma pergunta justa. Meu relacionamento com Naruto é de amizade. Eu o amo. Sim, eu amo, mas é estritamente platônico, e vice-versa. Naruto sabe da minha promessa de nunca ter um marido. Nunca ter filhos, e sempre foi respeitoso dessa decisão. Ela deu a seus irmãos um olhar aguçado: eu não preciso de vocês dois me dizendo com quem eu posso e não posso passar meu tempo. Ambos assentiram. Estamos entendidos. Cristal, irmã. Você garante por ele então. Você pode garantir que ele não pretende prejudicar o Olimpo. Ela revirou os olhos. Antes de falar para Zeus, se ele quisesse prejudicar o Olimpo, ele teria feito isso milênios atrás. A ideia de que a loira faria guerra com os olímpicos era risível. Ele não se importava com essas coisas, e não tinha orgulho ou mesquinhez para isso. Ele não gostava de guerra em todas as formas, ele ficou fora do radar porque ele queria também. Nem todos nós gostamos de ser o centro das atenções. O rei do Olimpo grunhiu, mas admitiu seu ponto. Além disso, veja quantos membros da nossa família visitaram este lugar e falaram tão bem dele. Apolo, Hermes, Afrodite, Perséfone, ela gesticulou para Hades, nosso irmão, Hebe, Triton, e não podemos esquecer Atena e Ártemis. Tudo começou com suas 2 sobrinhas, até Hera mencionou que queria visitar em algum momento. Melinói, mais uma vez em silêncio, sentiu a necessidade de acrescentar: sua família em Elysium também fala dele com a mais alta consideração. Talvez um pouco tendencioso, mas vale a pena notar. Você viu minha família.
Melinói quase pulou da cadeira com a voz de Naruto. Virando-se, ela olhou para a loira apenas para encontrar a expressão mais vulnerável que ela tinha visto no homem. A esperança e a necessidade de agora mais brilharam em seus olhos. Ela assentiu com a cabeça. Eu fiz. Quem? Quem você viu? Melinói contou quem ela conheceu, sua esposa, Hinata, e seus 2 filhos. O loiro parecia pronto para desmoronar ali mesmo, ameaçando deixar cair a bandeja equilibrada em suas mãos. Seus pais estavam lá também. Seu sensei e padrinho, junto com a mulher Okage de peito gigante com cabelos loiros. Uma risada sincera escapou de sua boca. Vovó Tsunade. Mulher de peito grande. Zeus e Hades perguntaram simultaneamente. A deusa dos fantasmas assentiu e fez um movimento sobre o peito, maior do que Lady Deméter. Ambos os deuses pareciam surpresos, já que sua irmã era conhecida por ter o maior busto do Olimpo, e gostava de lembrar as pessoas desse fato. Gigante Bazoca, estou lhe dizendo. Zeus e Hades pareceram intrigados e se voltaram para Naruto para confirmação, que apenas deu de ombros. Sim, eu não acho que já vi alguém maior hoje em dia. Naturalmente, de qualquer maneira. O busto do quinto Hokage era tipicamente um tópico imposto a ele por Jiraiya, que se familiarizou com cada parte do corpo de Tsunade, apesar de nunca ter estado com a referida mulher. Você não diz, Zeus respondeu, de repente tendo o desejo de fazer uma viagem para o submundo. Mesmo Hades, que amava Perséfone mais do que tudo, não pôde deixar de se perguntar se as palavras de Melinói eram verdadeiras. Uma tosse os tirou de seus pensamentos, encontrando esta dando a ambos uma expressão irritada e batendo um de seus dedos indicadores na mesa. Tenho certeza de que Hera e Perséfone ficariam felizes em saber que vocês dois se interessaram pelos seios de outra mulher. A dupla teve a decência de balançar a cabeça. Isso não será necessário, irmã. Hades disse de volta. O que Hera não sabe não vai machucá-la. Ela não parecia convencida, mas deixaria o assunto de lado por enquanto. Voltando-se para Naruto, esta perguntou, Thalia ainda cochilando. A loira sentiu, sim, ela está apagada como uma luz. Pequenos roncos fofos e tudo mais. O Shinobi se virou para Zeus, acho que você gostaria de saber como Thalia acabou conosco agora, hein? Sim, eu iria. O rei insistiu, porque ela está em Nova York. E onde está a mãe dela? Califórnia, eu imagino, esta respondeu, antes que a dupla tentasse, por sua vez, explicar a história para Zeus, e como Thalia acabou com Naruto. Para crédito de Zeus, ele não interrompeu. Ele se sentou e escutou a história deles, absorvendo a informação com o rosto de sua filha retratado em sua mente. Ela parecia nervosa perto dele quando ele entrou no Foxden, mas, novamente, ela tinha apenas 4 anos. As crianças nessa idade eram tipicamente tímidas em torno de novas pessoas, e Thalia não foi exceção. A última vez que ele viu Thalia foi há pouco mais de 1 ano. Apesar do que os outros deuses diziam sobre ele, ele cuidava de seus filhos e de suas mães mortais e tentava cuidar deles sempre que necessário e possível. Ou seja, para garantir que Hera não tentasse nada quando soubesse de sua existência. Embora justificada em sua raiva, ela podia ser caprichosamente cruel com seus filhos semideuses e seus pais mortais. Se ela quisesse direcionar seu ódio a alguém, ele preferiria que ela descontasse nele. Seu filho era inocente quando se tratava da mecânica de sua criação. Enquanto ouvia, não percebeu que sua mão direita segurava sua caneca com o punho fechado. Os nós de seus dedos ficaram brancos como o osso à medida que seu aborrecimento crescia. Droga, Bear. O que você estava pensando? Quando ela saiu, eu entrei em contato com Estia, e nós bolamos o plano para informá-lo sobre o que aconteceu no dia seguinte ao seu voto renovado para sua esposa. Naruto disse a ele, com as mãos cruzadas sobre a mesa. Estia me disse que era a melhor opção, dado o bom humor em que você estaria. Zeus gemeu e deu à sua irmã um olhar. Estia apenas sorriu de volta. Embora as coisas não tenham saído conforme o planejado. Todos olharam para Hades e Melinói. Oh, desculpe por estragar sua reunião ultra-secreta. Hades fingiu um tom de desculpas, sua expressão traindo suas palavras. De qualquer forma, isso é tudo. Como eu conheci Thalia e por que ela está comigo? A loira sorriu,
Ela tem sido uma alegria estar por perto. Ela tornou minha vida doméstica muito mais colorida, com certeza. E eu tenho checado ela regularmente. Eu paro algumas vezes por semana. Eu desenvolvi um pouco de relacionamento com minha querida sobrinha, acrescentou Estia. Passe aqui. Você praticamente mora na minha casa agora. Você tem um quarto e tudo. Naruto respondeu, e viu Estia encolher os ombros. O par de irmãos estreitou os olhos, mas não disse nada. Então, Melinoi começou a olhar por cima da mesa. Para onde vamos a partir daqui? O que fazemos? Todos os mais velhos se entreolharam. Eles também não tinham certeza. Até Zeus estava um pouco perdido. Toda esta situação é bastante problemática, Hades admitiu, coçando a parte de trás de sua cabeça, e não notando Naruto desviar o olhar para conter uma risada. O deus do submundo estava ostentando algumas tendências semelhantes a Nara. Descobrimos muito mais do que imaginei que faríamos. Ele olhou de volta para Estia, que encontrou seu olhar com o dela. Você confia neste homem com sua vida? Estia não hesitou quando respondeu, sim. Hades cantarolou para si mesmo, meio que assentindo com a resposta e fechando os olhos. Todos apenas observaram por um momento, imaginando o que estava passando pela cabeça de Deus. A informação girava em sua cabeça. Depois de um minuto, ele suspirou e acenou com a cabeça novamente. Eu acho que é o suficiente para eu saber. Isso é. Estia, Melinoi e Zeus disseram, enquanto Naruto parecia um pouco surpreso. Ele não tinha certeza do que esperar do deus do submundo, mas ele não estava pensando que Hades tomaria essa decisão tão rapidamente. Se Estia confia nele, então acho que será o suficiente. Por enquanto, pelo menos. Ele olhou para Naruto. Você poderia nos trazer mais algumas dessas fatias de limão? Piscando algumas vezes de surpresa, a loira pulou, claro. Naruto rapidamente foi para a cozinha para pegar mais dos assados. Você confiaria nele assim? O deus do céu tinha um olhar cético em seu rosto, e não conseguia esconder seu tom incrédulo. Ele tinha imaginado que seu irmão iria lutar mais. Como ele podia confiar tanto em uma pessoa com todas as informações que acabavam de aprender? Hades recostou-se em sua cadeira. É como eu disse. Nossa querida irmã é uma boa juíza de caráter. Se ela pode colocar sua fé nele e confiar nele, então eu devo pelo menos confiar em suas palavras. O deus do submundo sorriu. Além disso, eu não vou deixá-lo ocioso para seus dispositivos. Eu vou ter alguém para ficar de olho nele por um tempo, para garantir a segurança de nossa irmã e suas intenções são puras. Eu não preciso de uma babá, irmão. Estia respondeu, embora se inclinou para a frente. No entanto, o que você quer dizer? Saindo da cozinha, Naruto apareceu com outra bandeja de rodelas de limão e bolo de anjo, e a colocou no meio da mesa. É uma coisa boa que eu fiz extras. O que eu quero dizer é, a mão de Hades levantou no ar, e desceu para descansar na cabeça de um inocente Melinoi. Eu farei com que Melinoi permaneça no mundo humano para ficar de olho nele. O. A cabeça da dita deusa girou para olhar para seu pai, olhos arregalados. Eu sou. O quê? Não. Os outros, incluindo Naruto, pareceram surpresos. Você não pode sair por aí oferecendo meus serviços assim. Sim, eu posso. Eu sou seu pai, e senhor. E daí? Ofereça seus próprios malditos serviços. Não eu. Eu acho que é uma ideia adorável. Será bom ver mais de você, Melinoi. Estia acrescentou, parecendo satisfeita com a ideia. Ela raramente conseguia ver sua sobrinha. Vê-la hoje foi um prazer. Para manter a paz, eu não me importo, Naruto disse a eles, colocando as mãos atrás da cabeça e olhando para o teto. Eu estive pensando que poderia ser hora de contratar uma garçonete, ou duas. Eu poderia me concentrar nas coisas da cozinha dessa maneira. Eu não teria que explicar porque existem várias versões de mim correndo por aí. Os 13 imortais piscaram em surpresa, enquanto Estia apenas sorriu com suas palavras e bebeu seu chá. Há mais de vocês lá atrás. Mais 4. É uma técnica que eu uso muito. O Jutsu do Clone das Sombras. Parece útil, Hades admitiu, não parecendo muito incomodado. Parece quando dividimos nossa essência.
Podemos voltar no tempo, por favor. Eu não tenho nada a dizer sobre isso. Melinói balançou na cadeira com as mãos correndo pelo cabelo. Ela não estava nem um pouco satisfeita. Eventualmente, depois de mais um minuto ouvindo seu nome sendo jogado ao redor, a deusa dos fantasmas afundou em seu cabelo e descansou a testa contra a mesa. Eu cometi um grande erro. Sorrindo para sua filha enquanto ela aceitava seu destino, o resto do trio olhou para Zeus, que permaneceu quieto durante todo o calvário. O deus do céu estava apenas brincando com sua caneca de café e batendo na lateral com os dedos. Alguma ideia, Zeus? Foi Hestia quem perguntou. Era raro ele ficar tão calado. O rei do Olimpo tinha muitos pensamentos, mas não sabia por onde começar. Um poderoso imortal que antecedeu o Olimpo estava sentado na frente dele e administrava um café debaixo de seu nariz. Permanecendo escondido por milênios até agora, Zeus não pôde deixar de se sentir apreensivo. Só porque este o conhecia e garantia por ele, isso não descartava a possibilidade de que a loira pudesse ser uma grave ameaça ao Olimpo. Qualquer um que tivesse uma conexão com Gaia era motivo de preocupação. Afinal, veja o que aconteceu com os titãs e Tifon, e depois com os gigantes muitos anos depois. Ele não queria convidar mais problemas à porta do Olimpo. No entanto, todos os deuses que visitaram o Fóquisden expressaram sua alegria, principalmente para o proprietário. Impressionar gente como Artemis e Atena foi impressionante, pois a dupla era boa em discernir quando uma ameaça estava por perto. Sem mencionar seu relacionamento com Hestia. Ele só não tinha certeza. Ele queria explodir a loira no esquecimento e acabar com tudo, mas isso não iria funcionar desta vez. Thalia, Zeus murmurou, ela está bem sob seus cuidados. Ela tem. A loira assentiu. Os primeiros dias foram um ajuste, mas ter Hestia por perto ajudou. Você desenvolveu um ponto fraco por ela. Zeus olhou para sua irmã, que assentiu e sua pergunta. Eu tenho. Fiquei de olho nela como você perguntou quando eu poderia poupar. Infelizmente, eu não estava assistindo quando Ber decidiu deixá-la, mas eu estive lá desde então. Desta vez, Zeus assentiu e, por um momento, ficou em silêncio. Apesar do que seus irmãos pensavam dele, ele se importava com seus filhos mestiços. Embora suas vidas fossem passageiras em comparação com as vidas de seus filhos piedosos, ele queria que suas vidas fossem um pouco felizes, por mais possível que fosse. É por isso que os filhos dos deuses foram ficar no acampamento meio-sangue. Na verdade, não tenho certeza do que fazer. Por um lado, sua própria existência pode significar problemas para o Olimpo. Uma anomalia desencadeada com poder que rivaliza com os deuses. Zeus foi direto, embora Naruto não parecesse se ofender com suas palavras. Era compreensível, dada sua posição como líder de sua família. Por outro lado, minha filha está sob seus cuidados e parece saudável. Zeus esfregou a testa com a mão, olhando brevemente na direção de Hestia e sentiu seus olhos castanhos escuros se demorando nele. Como Hades afirmou, Hestia, garantir que você trabalha a seu favor. Se não fosse isso, eu iria explodir você no esquecimento. De alguma forma, eu não acho que vai funcionar, Hestia pensou, mas não expressou isso. Se Zeus começou a dizer, e olhou para todos ao redor da mesa, se eu permitir que isso passe, e continuar permitindo que minha filha permaneça sob seus cuidados com Hestia fornecendo um olhar atento, você pode garantir a segurança dela. Naruto não hesitou por um momento, antes de responder, eu posso. Alguns monstros já tentaram, mas eu os mandei embora. Zeus resmungou, bom. Ela precisará aprender a se defender. Se ela for como meus outros semideuses, alguns de seus poderes começarão a aparecer mais cedo. Percebi que sempre que ela espirra os aparelhos elétricos de casa disparam. Zeus suspirou, acho que é comum. Muito comum. O rei do Olimpo afundou em sua cadeira, se as coisas continuarem como estão, isso significará que os outros deuses do meu panteão não poderão visitar aqui no futuro. Hestia cuidando de Thalia, enquanto Melinói fica de olho em você atrairá bastante atenção. Ter deuses constantemente reunindo-se aqui é imprudente, e mais tarde causará problemas a longo prazo. As regras que criei há milênios atrás têm um motivo. Naruto e Hestia olharam um para o outro e assentiram, sim, Hestia me avisou que poderia ser o caso. Sabe disso,
Zeus olhou Naruto diretamente nos olhos. Eu posso não estar por perto, mas isso não significa que eu não vou ficar de olho em você também. Sua existência é enervante, dando quanto tempo você seus laços com Gaia tornam isso ainda mais prevalente. O primeiro sinal de problema, estou levando Thalia e enviando-a para o acampamento ao Blue. Zeus soltou um bufo baixo, ganhando um revirar de olhos de Hades. Eu poderia até ter Kiron parando em sua casa e visitando de vez em quando. Naruto não estava querendo discutir com o rei do Olimpo, e deu de ombros. Se é isso que você quer, então tudo bem. Apenas saiba, eu protegerei Thalia de quem eu considerar uma ameaça à sua vida e felicidade. Esta gravata, a loira olhou de volta para Zeus, e eu quero dizer, todo mundo. Notado. Um suspiro de alívio escapou de Hestia, feliz que no geral a reunião deu certo. Ela tentou ignorar o gemido e as reclamações de Melinoi, que ainda estava descontente por ter sido forçada a fazer o papel de babá de Naruto por um período X de tempo. Bem, começou difícil, mas pelo menos tudo terminou bem. Ela pensou e olhou para a pulseira em seu pulso. Estou feliz por não ter que recorrer às armas grandes. Temo que mamãe teria aproveitado a oportunidade para fazer Naruto suar e criticar sua comida. A Titã nunca falhou em fazer a loira se sentir no limite. Seus pensamentos e as conversas de todos foram rapidamente interrompidos quando uma mensagem de Iris começou a se formar ao lado de Zeus. Este acenou para Naruto, que foi rápido em desaparecer na parte de trás, deixando as divindades para lidar com quem estava chamando. Zeus! Zeus! Que diabos está acontecendo? Por que havia nuvens de trovão cercando Manhattan, e por que o chão estava tremendo? Oh, garoto! Todos pensaram, enquanto o rosto preocupado, mas irritado de Hera apareceu através do portal. Tudo bem, meu amor. Zeus raciocinou, colocando as mãos no ar para mostrar que estava tudo bem. A deusa do casamento não parecia convencida. Ela deu ao marido um olhar enquanto cruzava os braços, fazendo com que o deus do céu apontasse do outro lado da mesa para seu irmão mais velho. O dito irmão revirou os olhos, murmurando a palavra covarde, enquanto o portal girava e encarava o deus do submundo. Instantaneamente, o rosto de Hera azedou. Ah! Você está aqui. Prazer em ver você também. Atirou algum filhote do Olimpo recentemente? Hades perguntou, olhando para sua irmã mais nova com um olhar sem emoção. Se suas palavras tiveram algum impacto em Hera era discutível, já que a mulher havia dominado a habilidade de manter um rosto neutro. No entanto, ela virou o nariz para ele e balançou o cabelo para um lado enquanto o portal se voltava para Zeus. Não importa. Acho que posso ver o que te irritou, só não desconte na cidade. Eu não gostaria de ver Manhattan erguida no chão. Ela olhou para Hestia. Por favor, mantenha os dois sob controle, irmã. Eu sempre faço, respondeu Hestia. Voltarei ao meu compromisso anterior. Tente se divertir, marido. Vou tentar. Oh, Hera, antes que você vá. Eu tenho uma mensagem para você. Mais uma vez, Hera virou-se para seu irmão mais velho. O que? Todos assistiram quando Hades enfiou a mão no bolso, tateando por um breve momento, antes de puxar a mão. Seu punho estava cerrado, embora seu dedo médio estivesse voando alto para todos verem. Você parece gorda nesse vestido. Antes que Hera pudesse dizer qualquer coisa, Hades estalou os dedos e forçou o portal a desaparecer. A última imagem que viu foi a expressão de sua irmã se tornando assassina antes de desaparecer. Parecendo presunçoso consigo mesmo, ele olhou para Hestia, que apenas balançou a cabeça. Muito maduro. Eu te odeio tanto, Zeus murmurou, olhando para Hades. Sem dúvida, Hera estaria de mau humor quando ele voltasse ao Olimpo, e era ele quem teria que lidar com isso. O deus do submundo apenas sorriu para si mesmo, enquanto mentalmente dava tapinhas em seu ombro. Hoje acabou sendo mais gratificante do que ele imaginava.